Quantas foram as vezes que você pegou um livro, leu, passou um tempo lendo aquele livro e ao findar o livro você não se recorda de nada, de absolutamente nada? Perguntam a você, sobre o que é esse livro? Você não sabe responder, nem mesmo isso. Olha, eu não sei com você, mas comigo aconteceu isso por diversas vezes. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo, sobre a memória. Meu nome é David Panceira e já de antemão eu peço para que você se inscreva aqui no meu canal, dê o like aí, ative os sininhos, porque isso ajuda o canal a crescer, né? E que é uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse para ajudar mais pessoas aqui na internet. Bom, a memória, né? Ela é um problema. Primeira coisa que eu gostaria de falar é que ela é um problema no mundo moderno. Por que é um problema no mundo moderno? Antes de a gente entrar, o que eu gostaria de falar aqui para você, além de tecer alguns comentários sobre a memória, é passar algumas dicas práticas, né? Então, que você tenha algumas dicas práticas de como exercitar a memória. E que, aliás, são coisas que eu aprendi com Santo Tomás de Aquino, mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Primeiro, então, vamos entender esse problema no mundo moderno da memória. Então, veja, hoje, né, hoje em dia, o nosso acesso à informação ele é muito mais rápido, por um lado, né, você tem acesso à informação graças à internet muito mais rapidamente, só que ao mesmo tempo, né, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar a informação, ela muda, porque você tem uma multidão de informações chegando a você o tempo inteiro, né? E em geral, apenas como headlines, né? Ou seja, aquelas manchetes mesmo de, 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 de jornais, né, antigos. Porque você vai lá, tá rodando o feed do Instagram, tá rodando, sei lá, mexendo aí no Google, só vê o título da página, etc. É muito comum que isso aconteça. E isso, né, faz com que a sua maneira de pensar seja moldada. Tá? E quando a sua maneira de pensar está sendo moldada, você vai prejudicando também a memória. Né? Vai ficando cada vez mais difícil de você memorizar coisas importantes. Você lembra, se você se lembra vagamente, porque o processo que a informação passa por você é vago. Né? E isso é uma característica do nosso tempo. Não costumava ser assim. Né? O acesso à internet, a internet com todos os seus benefícios, também tem os seus malefícios. E um dos malefícios é esse. Né? Vai prejudicando a sua atenção, essa capacidade de memorização, etc. Mas, felizmente, para quem quer levar uma vida de estudo séria, para quem quer ter realmente uma vida genuína, né? Uma vida do espírito genuína de estudo, esse problema ele tem que ser enfrentado, esse problema ele tem que ser, de alguma forma, combatido. Né? E existem técnicas para que você possa memorizar coisas com mais frequência, se livrar um pouco dessa desatenção que a internet proporciona, né? E conseguir, né, memorizar mais coisas. Bom, como eu falei ali no começo do vídeo, eu sofri muito com isso. Né? Então o que eu estou passando aqui são coisas que eu quero passar aqui para você, são coisas práticas que eu apliquei no meu dia a dia, né? E que eu aprendi com o Santo Tomás de Aquino, e que melhoraram assim absurdamente a minha memória. Mas antes, né, de entrar nessas dicas práticas, a gente precisa voltar a enxergar com reverência a memória. A memória não é simplesmente algo que ok, tenho memória curta, a minha memória não é boa, e nós deveríamos nos contentar com isso. Não, pelo contrário. Né? A memória, ela é uma espécie de palácio que deve ser reverenciado. Como os antigos faziam, a sabedoria antiga sempre enxergou a memória com reverência. Porque a memória, ela representa, em certa medida, você próprio, né? Quem você é. Com as experiências que você viveu, com os livros que você leu, etc, etc. Então, a memória ela acaba se transformando, sendo, né, uma parte muito importante de você. Porque, claro que a inteligência ela vai dar aquela unidade nas recordações, naquilo que está armazenado na memória, etc. Né? A imaginação, em certo sentido, vai atuar
conjuntamente com a memória ao mesmo tempo, e também tem um fator muito importante, né? A criatividade tem um fator muito importante, a imaginação tem um fator muito importante, mas não vai acontecer, perceba que nada disso vai acontecer se a memória não estiver ok, se você não tiver, a sua inteligência vai agir, né? Ou vai operar de maneira inapropriada se a sua memória estiver ruim. A sua imaginação vai operar de uma maneira inapropriada se a sua memória estiver ruim. E se estiver cheio de porcaria, pior ainda. Né? Mas, enfim. Então, né, essa reverência à memória, ela é uma coisa que deveria ser resgatada. Tá? Você tem que ter essa reverência e se preocupar com a sua memória. Preocupar-se em expandir a sua memória. E ela é um atributo, né, da nossa alma capaz de ser estendido, capaz de ser treinado. Tá certo? Você consegue fazer isso. E bom, o que eu aprendi com Santo Tomás de Aquino, né, que me ajudou, né, a ler um livro, hoje, por exemplo, eu leio livros e não tomo notas. Antigamente eu tomava notas. Mas hoje eu leio um livro, não tomo notas e sei e memorizo exatamente aquilo que eu quero naquele livro. E como é que eu faço isso? Bom, com essas 5 dicas aqui, né, 4 de São Tomás de Aquino e uma minha que eu aprendi com a minha própria experiência. Tá? A primeira delas é procurar semelhança. Quando você quer memorizar alguma coisa, você procura semelhanças ou imagens, né, condizentes com a coisa que você quer memorizar. Tá certo? Então, de preferência ainda, se essas imagens, se essas semelhanças aí, se algo que você quer memorizar é semelhante a uma determinada situação que você viveu, ou é semelhante a não sei, alguma coisa que já está na sua memória, ou coisas do tipo, né? Então você vai buscar tentar essa associação quando você quer memorizar alguma coisa. Tá? Só que de preferência, né, quando é algo, principalmente algo novo que você quer memorizar, essa associação com imagens, ela tem que ser de preferência com uma imagem que ela é extravagante, que ela é estranha a você. É uma imagem bizarra para você às vezes até. E por que isso? Porque é muito mais fácil você se recordar daquilo que é uma surpresa para você do que daquilo que é comum. Né? Então essas semelhanças extravagantes, elas ajudam na memorização. E é uma coisa que você pode fazer. Você está com uma determinada ideia num livro e quer memorizar aquilo, né? Você pode, de maneira consciente, utilizar alguma semelhança, alguma imagem, associe aquilo a alguma imagem de extravagância, com certa extravagância, etc. E você verá resultados imediatos. Né? Você perceberá que você vai se lembrar daquilo. Aquela imagem vem na cabeça e você se lembra daquilo. Tá? E como eu falei, essas imagens extravagantes, elas têm uma capacidade de imprimir na nossa alma uma surpresa, né, muito maior do que as imagens comuns. Né? Que você possa atribuir, né, como semelhança a essa ideia que você quer memorizar. Bom, a segunda dica, né, de Santo Tomás é você ordenar devidamente, né, aquilo que você quer memorizar. Ou seja, você ter uma certa ordem das ideias ali dentro da sua memória. Não é simplesmente armazenar coisas ali, etc. Por que não é simplesmente armazenar coisas e memorizar coisas aleatórias e etc? Por que não é assim? Por que não deveria ser assim? Porque fazer isso é como você ter uma biblioteca totalmente desorganizada. E aí, quando você quer acessar aquela informação, embora ela esteja na sua memória, você tem que fazer um esforço hercúleo, né, para chegar àquela informação, àquela ideia, etc., que está na sua memória. Porque está uma bagunça, está uma desordem ali dentro. Então, imagina que você está entrando numa biblioteca que é completamente desorganizada. Não tem ordenação nenhuma ali dentro. Tá? Não é por obra, não é por tema, não é por obra de autores, né? Não é por tema, não é por ordem alfabética dos autores. Nada, não tem uma ordem aparente, né? Não tem nenhuma ordem ali que você... Pode ser que para o dono da biblioteca, que pode ser você mesmo, né, tem uma determinada ordem ali, uma ordem na bagunça, etc., que ele consiga se encontrar. Mas você, que está tentando acessar aquilo ali, não consegue. Então, imagina nessa biblioteca
que você tente encontrar o livro A República de Platão, por exemplo. Obviamente que vai ser muito mais difícil de você encontrar o livro A República de Platão numa biblioteca dessas, né? Isso acontece por causa dessa falta de ordem, dessa desordem que há ali. Então, essa ordenação, e o que significa essa ordenação dentro da memória? Significa você realmente tentar entender o que antecede aquela ideia, o que sucede, o que ela pressupõe, etc. Então, você ordenar as ideias, como você chega a ela, etc. Então, essa ordenação ali, né, ordenando essas ideias, fica muito mais fácil de você acessar aquilo e muito mais fácil de você memorizar. Né? Se você sabe que uma determinada ideia lá, por exemplo, ela é uma consequência, uma determinada ideia de São Tomás de Aquino, por exemplo. Ela é uma consequência de uma ideia de Aristóteles. Então, quando você ordena isso, né, na sua memória ali, fica muito mais fácil de você acessar essa informação de São Tomás de Aquino a partir dessa ordem, dessa ordenação. Você sabe que Aristóteles disse x, y, z, então São Tomás de Aquino segue esse x', y', z' aqui, devido àquela ideia de Aristóteles. Então você tem aqui uma ordenação completa e que fica fácil de você acessar tanto a ideia de Aristóteles quanto a ideia de Santo Tomás de Aquino. Percebe? Então essa ordenação da memória, ela é importante e faz parte. E perceba que ordenar a memória é como ordenar, ou melhor, é como ter aquela reverência que eu falava no começo. Né? Por exemplo, eu não perco meu tempo aqui ordenando minha biblioteca se eu não tivesse, ou melhor, eu não perderia meu tempo ordenando a minha biblioteca se eu não tivesse nenhuma reverência a ela. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou ordenar se eu não reverencio a minha biblioteca? Aliás, a biblioteca ela é uma extensão da memória. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas a biblioteca pessoal, né, ela é uma espécie de extensão da memória. Né? Eu costumo dizer que a biblioteca pessoal ela é um atestado do conhecimento de quem eu sou e de quem eu poderia ser e da minha ignorância. Né? Então, quando eu olho para a minha biblioteca, ela não é composta totalmente, absolutamente só de livros lidos, memorizados e etc. Não, ela é composta de livros de consulta, de livros que eu vou consultar esporadicamente, de livros que eu leio, que eu já li, de livros que eu estou para ler, de livros que eu quero ler, e etc. Então ela acaba sendo uma extensão minha, né? E também uma extensão da minha memória. Por quê? Porque eu não tenho aquela preocupação, não preciso ter aquela preocupação de memorizar absolutamente tudo, né? Que é dito ali num livro que eu estou lendo. Não, eu sei onde está, eu sei como buscar, etc. Então a biblioteca acaba sendo uma extensão da minha memória para muitas ideias, né? Não só para todas. Tem aquelas que eu quero memorizar, de fato, colocar no meu palácio da memória, como diria Santo Agostinho, são essas ideias em que eu aplico essas técnicas que eu estou passando a você aqui. Agora, aquelas ideias que eu quero colocar realmente numa extensão, são essas ideias em que eu sei onde está e quando eu precisar resgatá-la, eu vou lá resgatar no livro A Política de Aristóteles. Eu vou lá resgatar no livro, sei lá, Insight do Bernard Lonergan, e por aí vai. Né? Então eu sei onde está a ideia e eu vou lá e resgato. Então a biblioteca acaba sendo também uma extensão da própria memória. Mas bom, voltando às dicas, né? Acabei saindo um pouco aqui do tema das dicas. Vamos para a terceira dica, aliás. A terceira dica, né, diz respeito a você pôr interesse, né, e amor nas coisas que você quer se recordar. Se você não põe interesse, se você não tem interesse, se você não deposita amor, é praticamente impossível de você memorizar alguma coisa. Tá? A nossa memória, ela tem um grande motor e esse grande motor é o amor. Né? Reter a atenção, aquele interesse genuíno, aquele amor pelo aquele conhecimento, vai imprimir na sua alma aquilo. É muito assim. Às vezes você nem precisa de semelhança, né? Da primeira dica, né? Semelhanças de imagens, etc., para poder memorizar aquilo. Você não precisa fazer nenhum esforço, porque o seu amor, a sua atenção está retida naquilo. E aquilo é imprimido na sua alma, de tal forma que entra diretamente no palácio da memória. Tá?
Então esse amor, né, ele tem a capacidade de imprimir com vigor no espírito as ideias que você quer memorizar. Então veja, perceba, faça um exercício aí com você mesmo. Tente se recordar aí e ver o que você memorizou de coisas que você estava com interesse genuíno e com uma atenção extrema, com um amor assim, quase assim, absurdo, né, sobre um determinado tema, e uma coisa que você teve que estudar porque você tinha uma prova do vestibular, porque você tinha uma prova na faculdade, uma prova numa disciplina, ou sei lá, nem só uma prova, você tinha que, não sei, ia se encontrar com alguma pessoa e você tinha que memorizar aquilo para poder ficar bem na fita, né, digamos assim. O que é mais fácil para você se recordar? Daquilo que você estava com interesse genuíno, com amor, com a atenção totalmente voltada, né? Ou aquela coisa ali da prova, aquela que você até utilizou técnicas de memorização para isso, né? Macetes e etc. O que é mais fácil? Fala para mim. É óbvio que aquilo que você deposita amor, você está com o amor ali, é muito mais fácil você se recordar, de você imprimir na sua memória. Por quê? Porque o amor é o motor, é o grande motor da memória. Não há como você se desvincular disso, tá? Desvincular o amor da memória. Bom, e a quarta dica, né? Essas quatro aqui, essas quatro primeiras, inclusive essa que eu vou falar agora, são de Santo Tomás de Aquino, que eu aprendi com ele. A quinta que eu vou falar, ela é minha, né, que eu aprendi ao longo da minha vida, né? Aí de mais de 24 anos estudando. Essa quinta, né, ela diz respeito a meditar frequentemente nos objetos, né, que você quer memorizar, que você quer se lembrar. Então, essa meditação, ela é importante. Como dizia Aristóteles, a meditação conserva a memória. A meditação é aquela se você pensar na memória como um palácio, né, é aquilo que vai deixar o palácio limpo, organizado, pinta o palácio lá quando está com algum problema, né? Tem problema de infiltração, você resolve, etc, etc. Então, é a meditação que faz isso, né? E perceba que o mundo moderno, né, como eu falei lá no começo, ele retirou um pouco a nossa capacidade de meditação. A gente não costuma não meditar muito, né, sobre aquilo que a gente vive, que a gente quer reter, a correria do dia a dia, a correria do trabalho, de 8 horas de trabalho, etc, etc, acabam impedindo que esse exercício meditativo ocorra. Mas isso é uma coisa terrível, tá? Uma coisa terrível para a nossa alma. Meditar sobre aquilo que é importante no final das coisas, e principalmente sobre aquilo que a gente quer recordar, é absolutamente importante. No meu caso, por exemplo, como é que eu faço? Eu leio, né, toda manhã, então o meu período de leitura é matinal, de estudo ele é matinal, e aí ali o que eu quero memorizar, aquilo que é importante, né, eu vou recobrando, eu vou meditando ao longo do dia. Né? E aí, eventualmente, à medida que o tempo vai passando, eu pego alguma ideia ali da minha memória, que está lá alojada no meu palácio da memória, e retorno àquela ideia. E medito sobre aquela ideia, passo um tempo meditando, etc. Obviamente que você não precisa ser uma pessoa esquisita, né? Uma pessoa que vai lá fazer a posição de lótus no meio do seu trabalho e agora eu vou meditar sobre aquilo. Não, é óbvio que não, né? Não é esse o ponto, mas é aproveitar aqueles momentos, aqueles lances, aquelas aquelas pequenas pequenos horários ali que você tem ao longo do dia, né? Pequenos minutos às vezes, para praticar essa atividade reflexiva, praticar essa meditação, tá? Então, pronto, nós temos aqui 4 dicas muito práticas de Santo Tomás de Aquino, mas que vão ajudar a expandir enormemente a sua memória. A primeira delas é associar semelhança, tá? Aquilo que você quer reter. Então, você associa uma imagem semelhança, principalmente uma imagem extravagante,
A segunda delas é ordenar as ideias que você quer colocar lá dentro da memória. Lembre-se, olha, eu coloquei a imagem da biblioteca bagunçada aqui para você. Muito provavelmente essa imagem da biblioteca bagunçada, que é uma coisa extravagante, imagina, um monte de livro jogado no chão para tudo que é lado, etc, etc, vai te ajudar a reter essa ideia simples de ordenar na memória. O que antecede, o que sucede, e por aí vai. Né? A terceira delas, né, é o interesse e o amor. O amor é o grande motor da memória. E a quarta e última que eu falei agora há pouco é a meditação frequente sobre as ideias que você quer reter, sobre aquilo, os objetos que você quer reter. Tá? E a quinta dica, né, não é bem uma quinta dica sobre a memorização, mas sobre o que memorizar. Né? Essas quatro elas são, de Santo Tomás, estão dando dicas realmente práticas, né, para como você deve memorizar algo. E a quinta que eu gostaria aqui de passar é para que, sobre o que você deve memorizar. O que você deve memorizar quando você está estudando. Olha, é uma coisa simples. Argumentos. Você precisa memorizar argumentos. Faz parte da ordenação das ideias aqui. E é o que realmente importa. Você não precisa memorizar palavra por palavra. A não ser que você queira declamar uma poesia, que você queira memorizar uma poesia, que você queira memorizar um salmo, né? Algo desse tipo. Aí sim você vai fazer uma memorização, pode usar técnicas mnemônicas, como eu falei, para memorizar palavra por palavra ali do salmo, né? Do poema, etc. Mas o que eu estou falando aqui é você está no decorrer estudando ao longo da sua vida e lendo um determinado livro mais técnico, né? Não um livro de poesia, por exemplo, não é um salmo, e você não sabe o que eu tenho que memorizar, tem que memorizar cada coisa que está dita ali naquele livro? Não, é óbvio que não, né? É óbvio que não, você tem que memorizar o argumento. E uma coisa que é muito útil é você escrever esse argumento com as suas próprias palavras. Né? É o seu palácio da memória, é ali que está sendo armazenada a coisa. Então, você escrever com as suas próprias palavras faz com que aquele argumento seja de alguma forma internalizado, né? E que é o que importa, o que interessa. Internalizado e entra no palácio da memória. Tá? Então, memorize o argumento que o autor está dando. Não palavra por palavra, ou história que ele está contando ali, a não ser que você queira. Mas o que é importante são o que é importante, aliás, ali é o argumento. Tá? Então, temos aí as 4 dicas de São Tomás e o que memorizar. Tá certo? Então, primeira dica, recordando que o que você aprendeu aqui nesse vídeo aqui. Primeira dica é associar semelhanças. Né? Então, imagens, procurar semelhanças e imagens de preferência extravagantes para memorizar aquilo que você quer reter, que é aquele objeto que você quer reter no seu palácio da memória. Segunda, né, ordenação devida, né, das coisas que você pretende guardar na memória. E como eu falei, né, para guardar isso aqui, eu dei o exemplo da biblioteca bagunçada. A biblioteca bagunçada, que é extravagante, ajuda a reter, a guardar. Essa segunda dica. Né? Terceira dica, amor, né? e atenção naquilo que você quer reter. E quarta dica, meditação com frequência. E o quinta e última é memorizar argumentos. Tá certo? Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha aqui e ativar os sininhos, né? Porque assim você não perde nenhum vídeo que será publicado aqui nesse canal. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.